Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, o Rei exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Glória a Deus! A paz do Senhor, pessoal, sejam bem-vindos ao Espaço Jovem. É aqui que a gente se encontra todos os sábados para conversar sobre diversos temas da atualidade, sempre tendo como base a Bíblia, nosso manual de vida. E como bem sabemos, somos cidadãos dos céus. Mas enquanto estivermos aqui na Terra, temos um papel social a cumprir. Você sabe qual é esse papel? De que forma podemos refletir a nossa cidadania celestial aqui na Terra? É o que vamos conversar hoje com os nossos convidados. Então não sai daí porque o programa está só começando. Amém. Lembrando que a gente está ao vivo pelas redes sociais nos canais de YouTube, IEADP Oficial e Rede Brasil Oficial. Você também pode mandar a sua mensagem, sua sugestão de tema e também aqueles vídeos, de um louvor que você gosta muito para o nosso WhatsApp, que é o 81992094819. Então aproveita que a gente está só começando e faça nessa divulgação em massa nas suas redes sociais. É isso aí. E já apresentando os nossos convidados de hoje, estamos bastante privilegiados hoje. Amém. Estamos recebendo aqui o nosso pastor Isaac Silva. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, evangelista Samek, paz do Senhor, Mazenati. Paz do Senhor a todos os que estão presentes aqui e os que estão nos acompanhando também, através da nossa querida Rede Brasil de Comunicação. Amém. Amém. E para completar a nossa interação, convidamos dois jovens. O jovem Mateus Falcão, que já esteve aqui conosco, e também a jovem Ana Beatriz. A paz do Senhor, Mateus. Paz do Senhor, pastor. Ana. Amém. A gente também está recebendo, como vocês já viram, esses jovens maravilhosos que vieram de Joaquim Nabuco, o pastor Amaro Nogueira, que vieram louvar a Deus conosco. É Iveson Souza, que está no violão, Odair Gustavo, que está aqui escondidinho no teclado, Thalita Rose, aqui, William Marconi, Álvaro Miguel e Marielle Eduarda. Amém. Já queremos aproveitar também e mandar a paz do Senhor para todos os irmãos lá de Joaquim Nabuco. Eu morei, pastor, em Joaquim Nabuco até os 8 anos de idade. Benção. Então, meu primeiro contato com a igreja, com a obra de Deus, ciclo de oração infantil, foi tudo lá em Joaquim Nabuco. Amém. Queremos mandar um abraço para todos os irmãos, que são lá da nossa época ainda. E já queremos aqui começar a nossa conversa perguntando, pastor, o ser humano é um ser social e como vemos nas Escrituras, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. O que significa para o homem ter que viver em sociedade? Bom, inicialmente eu gostaria de parabenizar toda a equipe do programa Espaço Jovem, que sob a orientação e coordenação geral do nosso pastor presidente, tem executado um trabalho importantíssimo, Trazido temas aqui para debate, para serem trabalhados, temas que vão contribuir, ou que têm contribuído para o crescimento daqueles que assistem, dos jovens e adultos também, Bem, a pergunta é muito pertinente sobre a questão da posição do ser humano enquanto um ser social, E isso não é diferente em relação ao cristão. O cristão também é um ser social. Deus fez ele assim, E essa posição de ser social, ela se manifesta pelo menos de três formas, Na intimidade, na sociabilidade e na universalidade. Na intimidade,
o homem, o ser humano, não é? Quando eu falo homem, eu falo no sentido genérico, homem e mulher, ele se percebe enquanto ser humano, não é? Com os seus sentimentos, não é? Com a sua consciência, não é? E aí eu me recordo agora de a frase que é antológica, por sinal, não é? De Descartes, que diz, é uma frase em latim, cogito ergo sum, não é? Penso, logo existo. Então, os sentimentos, a consciência do homem faz com que essa questão do ser social seja manifestada na sua intimidade. Ele se entende como um ser no mundo, não é? Mas há também a questão da sociabilidade. O ser social, ele se manifesta na sua sociabilidade. E como isso se dá? Na relação tanto com a natureza, com as coisas criadas por Deus, não é? Como também com os seus semelhantes. Ou seja, o homem se relaciona com os seus semelhantes. Isso faz dele, naturalmente, um ser social. E ele se manifesta, ou seja, ele se relaciona com os demais, tanto com as coisas criadas como com os demais homens, porque ele é um ser social. E também se manifesta essa condição do ser social na universalidade, não é? Um exemplo disso seria, por exemplo, a religião, não é? Nós somos cristãos, mas a gente sabe que o berço do cristianismo, não é? Foi o judaísmo, de certa forma. Isso. Então a gente está hoje aqui, no mundo todo, praticamente, há cristãos, não é? Então isso fala da universalidade dessa manifestação do ser social, enquanto ser social. A questão da ciência também, não é? Independente de onde, por exemplo, surge um novo paradigma científico, não é? Mas ele se estende pelo mundo todo. Isso é a universalidade do ser social, enquanto ser social. Amém. Então, não fomos criados para viver sozinhos. Não, de forma alguma. O próprio Deus, né, no registro do livro do Gênesis capítulo 1, ele vai dizer, não é bom que o homem esteja só. Aí na versão NVI, tradução internacional, farei alguém para que lhe auxilie e lhe corresponda, esteja ao seu lado, correspondendo. Tem no meio acadêmico é conhecida aquela célebre frase, né, de John Donne, o filósofo, o pastor anglicano, que ele diz, o homem não é uma ilha, ou seja, o homem não vive só. O homem foi criado para viver em sociedade. Deus fez com que ele vivesse em sociedade, fazendo também dando os meios para que ele vivesse em sociedade. Por exemplo, constituindo um ajudador, alguém que estivesse ao seu lado, a mulher. Aí quando o pastor Samek ele pergunta o que significa para o homem viver em sociedade, eu entendo que para o homem viver em sociedade implica em responsabilidades. Quando você vai também, voltando para o texto de Gênesis capítulo 2, lá no versículo 24 ele diz, por esta razão deixará o homem seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher e eles se tornarão a sua carne. Nós vimos aqui para que o homem viver em sociedade, ou seja, viver com a sua adjuntora ou sociedade, ele tem que abrir mão de algumas coisas. Ele abre mão do convívio familiar para viver em sociedade, ele abre mão do convívio ali para poder assumir relações sociais. Ou seja, existem algumas implicações, responsabilidades inerentes a viver em sociedade. Muito bem. E tem um texto, pastor, que eu acho que daria também para aplicar, né, nesse começo de conversa, que está em Eclesiastes, capítulo 4, versículo do 9 ao 12, que fala da importância, né, das relações humanas e o valor significativo que o outro pode ter em nossas vidas, quando a Bíblia diz assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Ele diz assim, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras, né, não se rompe com facilidade. Não é só necessário, como também é bom ser sociável, né? Com certeza, até porque, biblicamente falando, quando Deus criou o homem, Deus criou o homem como um parceiro, ou para ser um parceiro dele, de Deus,
na administração das coisas criadas. Primeiro, Deus criou todas as coisas, não é? Pelo poder da sua palavra. Depois ele cria o homem e lá em Gênesis, no capítulo 1, a partir do verso 26, deixa isso muito claro. Observe que a forma, o modus operandi como Deus criou o homem foi diferente de tudo que ele havia criado até então, não é? Diz assim, façamos, Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Observe que Deus deu ao homem essa atribuição de dominar. Dominar o quê? Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E no verso 28 diz assim, e Deus o abençoou e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a. Mais uma vez Deus entrega ao homem, não é, essa atribuição de administrar a terra, de sujeitar a terra, os animais e a terra em todos, no sentido geral, não é? Sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Ora, para exercer essas atribuições, o homem precisa ou precisava, sempre precisou, não é? Desde sempre, está reunido, está em grupo, não é? Em grupo, para administrar a terra, os animais. Um homem sozinho, quem estuda a história sabe que hoje é muito fácil, porque a Frigoboi já dá o boi fatiado, né? Antigamente não era assim. O homem tinha que preparar a lança, a ferramenta, a arma, e sair correndo atrás do animal, às vezes animal de grande porte, o bisonte, que é o boi selvagem, né? E para isso ele precisava de contar com a ajuda de outros que iam perseguindo esse animal feroz para poder abatê-lo e trazer o alimento para casa. Então, o homem necessita estar... Deus fez o homem para estar em sociedade, não é? É muito importante isso aí. Muito bem. Amém. Pastor, o teólogo inglês Chesterton dizia que o cristão ele era um inconformado com o mundo, né? Porque ele sabia que o mundo não é o que foi projetado para ser originalmente. Então, de que forma o cristão é um inconformado? Muito bem, foi buscar em Chesterton, não é? Inclusive, eu queria sugerir até a leitura. A quem nos assiste e gosta de leitura, é um bom autor para você começar lendo e estudando, Chesterton, não é? Amém. Chesterton, por exemplo, ele foi um dos que elaboraram, não é, a teoria política do distributismo, ou distributivismo, né? Que vai de encontro à questão do socialismo, que vai de encontro à questão do capitalismo, do liberalismo, né? Então ele tem muito a ensinar. Eu tenho algumas obras dele, já tive a oportunidade de ler algumas obras dele e indico, não é, o Chesterton. A pergunta que a irmã fez, eu podia fazer novamente? Sim, que ele dizia, né, que o cristão ele podia ser considerado um inconformado com o mundo, porque o mundo não é exatamente o que foi projetado para ser originalmente. Então, de que forma a gente pode considerar o cristão como um inconformado? Certo. Veja, o cristão não pode se conformar com este mundo, isso está lá em Romanos, né? Porque este mundo jaz no maligno. Ou seja, desde que o pecado entrou no mundo, né, na história da humanidade, que este mundo ele vem num processo de degenerescência. Ele vem, aliás, em acelerado processo de degenerescência. Então, a gente não pode, como diz o texto bíblico, nos conformar, tomar a forma do mundo, não é? E o cristão se posiciona contra, não é, essa degenerescência, esse estado de coisas que cada dia vai ficando pior, não é? Através do seu testemunho presente em qualquer lugar, Amém. Onde quer que ele esteja. Na escola, na faculdade, em casa, na rua, no trabalho. Onde quer que o cristão esteja, ele tem que demonstrar esta discordância com o mundo, não é? O mundo de pecados, o mundo de ideologias contrárias à vontade de Deus e ao plano de Deus para o homem,
Então, dessa maneira, o crente pode sim, não é, testemunhar, mostrando, através do seu testemunho, como o homem deve viver para Deus e segundo Deus. Não é? O testemunho fala mais alto do que qualquer coisa. Uma jovem me perguntou, um certo dia, pastor, lá na universidade eu tenho assim muita dificuldade porque sou atacada constantemente por professores, por alunos e sobretudo por professores que desdenham da minha fé, que tentam ridicularizar da minha fé. Não é? Como é que eu faço para me defender disso? E eu disse a ela, a primeira coisa que a irmã precisa fazer é pregar o evangelho de forma silente com o seu testemunho, sem precisar dizer nada. E com o seu testemunho você vai atrair a atenção das pessoas e em algum momento Deus vai abrir uma porta para que você fale, verbalize aquilo que está dentro de você, aquilo que você é. Mas as pessoas precisam primeiro ver o que você é, sem que você fale nada. Não é? E acho que ela aplicou isso aí porque depois ela ficou animada, mais animada do que já estava. Né? Às vezes as ações falam mais alto, né, pastor? Sim, a própria palavra. Muito bem. Nós temos também aqui uma pergunta do jovem Odair, não é isso? Pode ser para os irmãos. Amém. Só uma pergunta, pastor. O que é ser cidadão do céu e da terra? O jovem cristão deve se engajar ou evitar o mundo secular, as coisas seculares? Bom, eu quero responder essa pergunta com um texto bíblico lá de Mateus, capítulo 22, não é? Verso 21, quando Jesus responde aquela questão do tributo, não é? Ele diz, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então aqui nós temos, de certa forma, uma chancela, não é? A realidade do governo civil. Do governo civil. Significa dizer que o discípulo ele tem que estar empenhado também em atender às demandas da sociedade, não é, civil, enquanto ser social, como nós vimos aqui. Porque ele é cristão, ele não vai se ausentar da sociedade e de influenciar. Até porque Jesus coloca de forma muito clara, também no livro de Mateus, que nós somos luz do mundo. Glória a Deus. E luz do mundo é para brilhar, não é? Amém. Refletindo naturalmente, a luz não é própria, não é nossa. A luz que brilha em nós é a luz de Cristo. Glória a Deus. Ele é o sol que resplandece, é o sol da justiça e que resplandece em nossa vida, não é? Mas o próprio Jesus disse, não se acende um candeeiro, uma lâmpada, uma luz e coloca debaixo do alqueire. Alqueire era um vaso, tipo um cesto, que era usado para colher grãos. E o que Jesus quis dizer é que não se acende uma luz, um candeeiro, e coloca sobre ele um vaso, não é, um balaio, uma cesta, seja o que for, porque vai ofuscar a luz. Então o cristão ele deve sim estar presente na sociedade, não é? Ele deve influenciar positivamente a sociedade enquanto ser social. Ele não pode se omitir dessa responsabilidade achando que porque ele é cidadão do céu, então ele não tem nada a ver com o mundo. Não, ele está no mundo, ele não é do mundo, mas nós estamos no mundo. Se estamos no mundo, precisamos refletir esta imagem. A gente funciona como um satélite, não é? Então a gente reflete a imagem de Cristo no mundo. Isso em todas as áreas. Ele pode ser um médico, ele pode ser um advogado, ele pode ser um engenheiro, qualquer profissão. Ele pode ser um político, não é? Um político. E refletir a imagem de Cristo onde quer que ele esteja. Então o cristão deve sim estar influenciando a sociedade, tanto no aspecto espiritual, porque nós somos cidadãos do céu. E quando é que nós conseguimos esta condição, essa posição de cidadão do céu? Quando nós imergimos em Cristo. Ou seja, quando nós fomos, não é, imergidos na pessoa de Cristo. Então nós recebemos a condição de filhos e, portanto, somos cidadãos dos céus. Quando é que a gente adquire a cidadania terrena? Quando a gente nasce. E o nosso pai
inclusive depois vai e nos registra, né? Nos registra como cidadão brasileiro, cidadão americano, cidadão europeu, onde quer que ele esteja. Então nós temos essa dupla cidadania. E a gente não pode abdicar, abrir mão de nenhuma das duas, não é? Porque nós estaríamos, se nós abrirmos mão da cidadania do céu, então a gente não pode nem dizer que é cristão, não é? Porque só é cidadão do céu se for realmente discípulo de Cristo. E a gente não pode abrir a mão da cidadania da terra, porque a gente vive na terra, não é? A gente estuda, a gente compra, a gente vende, a gente conversa com as pessoas, nós somos seres sociais. Interessante, pastor, que a vontade de Jesus, no caso, ele nunca foi que o cristão ou seus discípulos ficassem alheios às questões seculares. É tanto que lá em João, no capítulo 17, versículo 15, ele vai dizer: eu não peço que os tire do mundo, não quero que vocês fiquem alheios a nada, para que vocês livrem do mal. Ou seja, vocês vão estar no mundo, mas como o Senhor disse, lá no livro de Mateus 5, vai dizer, 5:16, vai dizer o propósito, para que vocês, com seu testemunho, possam influenciar o mundo. Amém. Ou seja, não evitar, mas sim engajar, mas veja a forma de se engajar. Engajar transformando, mostrando, voltando para o texto lá de Paulo, o Romanos 12, é transformar pelo entendimento. Ou seja, a partir quando eu me entendo como cidadão do céu e cidadão da terra, quando eu vejo que eu tenho essa dupla cidadania, como o senhor citou, nós vemos que, olha, eu não posso me engajar como o mundo quer, eu não posso me engajar, tomar a forma do mundo, não posso tomar os moldes do mundo, mas eu devo transformar o mundo, eu devo fazer a diferença no mundo com o meu testemunho, como Jesus vai dizer. Vocês são sal e luz da terra. E é Vocês... interessante Amém. também porque Isso. Deus nos capacita para nós estarmos presentes em todos os locais. Amém. E ali levarmos através do nosso testemunho Verdade. e a palavra dele. No caso, você está na faculdade, qual é a sua faculdade? É de odonto? Sua faculdade é de direito? Não importa o local, Deus vai lhe usar se você estiver presente, confiando verdadeiramente nele. Então ele vai lhe capacitar e vai lhe levar por caminhos que talvez outra pessoa não pudesse ser levada. Deus tem a capacidade de levar, mas não é o propósito na vida dela. Deus tem um propósito na sua vida e vai lhe capacitar, e vai lhe preparar, e vai lhe levar para aquele canto onde uma pessoa conhecerá Jesus e que talvez não conhecesse. A vontade Amém. de Deus é que o mundo venha conhecer a Ele através do nosso testemunho. Amém. E por isso que ele, quanto mais gente espalhada, Para que quanto vejam, mais né, cristãos as vossas espalhados boas obras nas e diversas... glorifiquem a Deus Exatamente. mais. Amém. É E a melhor. gente precisa ir para o intervalo bem rapidinho, mas você que está aí, não sai daí, aproveita, né, esse momento para compartilhar com seus amigos e familiares a nossa transmissão nos canais IEADPE Oficial e Rede Brasil Oficial. E fica aí que daqui a pouco a gente volta. Meu Deus é grande e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande e não existe outro Deus tão grande assim. Jovens no coração de Deus. Espaço jovens, jovens no coração de Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei,
Glória a Deus, estamos de volta com o seu Espaço Jovem. Se você está chegando agora por aqui, o tema de hoje é: você sabe o seu papel social? E nossos convidados de hoje são o pastor Isaac Silva e os jovens Mateus Falcão e Ana Beatriz. E no louvor, também participando com suas perguntas, estão os jovens da filial em Joaquim Nabuco. Muito bem, continue compartilhando com seus amigos a nossa transmissão. Estamos ao vivo pela Rede Brasil TV e pelos canais de YouTube, o IEADPE Oficial e também o Rede Brasil Oficial. Pega lá o link e envia, a todos os grupos. Amém. Pastor, voltando ao nosso assunto, pastor, Ana, Mateus, em Jeremias 29, Deus diz para o povo de Israel que estava em cativeiro para buscar a paz daquela cidade. De que maneira nós, como cristãos, cidadãos do céu, nós podemos buscar a paz na nossa cidade terrena? Bom, desde a entrada do pecado no mundo, que o homem passou a viver em guerra contra Deus, pelas suas atitudes, em guerra uns com os outros, não é? Por causa também do efeito ou dos efeitos colaterais do pecado, não é? Mas a gente observa que, mesmo com a desobediência do homem, Deus não desistiu do homem. Amém. Não é? Deus, no seu plano eterno, antes da fundação do mundo, Amém, já contemplava o resgate deste homem perdido, não é? Deste homem que se afastou de Deus, que ficou alienado de Deus por conta do seu pecado, da sua desobediência. Não é? Pois bem, então esse plano foi executado através da pessoa de Jesus, e todos aqueles que creem em Cristo e o recebem como Salvador passam a viver em novidade de vida, ou seja, são reaproximados a Deus, são religados a Deus. É isso que significa a palavra religião. Por isso que o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um modus vivendi, é uma forma de vida e não uma religião. A religião é a tentativa humana de se religar a Deus. É por isso que existem muitas religiões, porque o homem tenta se religar a Deus. Cria uma religião, elabora uma religião, não é? E tenta se religar a Deus através dessa religião. Não consegue. Aí ele abandona aquela religião e já cria outra. E assim as religiões vão sendo criadas no dia a dia, não é? Mas aquela pessoa que é religada a Deus em Cristo ou através de Cristo, essa pessoa passa a desfrutar da paz. Não a paz que o mundo dá, como o próprio Jesus falou, mas a paz que Ele, o Senhor Jesus, proporciona, que é a paz duradoura, não é uma paz que depende da ausência de guerra. Essa paz que Jesus dá, mesmo em meio à guerra, o homem Amém. Que tem a Cristo tem paz. Não é? Amém. Então, como é que o crente, o cristão, o discípulo de Cristo, vai fazer com que a cidade onde mora, o bairro onde mora, a cidade, o estado e o país onde mora possa ter paz? Essa paz que ele tem, que é a paz de Cristo, influenciando. E para ele influenciar, ele precisa estar presente, não é? O cristão não pode estar escondido em cavernas, em mosteiros, não é? Não. Em algum momento da história do cristianismo, nós vamos ver cristãos se escondendo atrás de muros altos, nos grandes monastérios, não é? Para buscar a santidade. Mas não é isso que a Bíblia orienta. A Bíblia orienta que a gente deve brilhar. Glória a Deus. Que a gente deve mostrar ao mundo, não é? Que existe um Deus que criou todas as coisas, que, apesar da desobediência do homem, planejou o resgate do homem, que todos podem ser resgatados. E essa paz, ela vai sendo, ela vai contagiando as pessoas. Ela vai sendo difundida, divulgada, levada adiante, e outras pessoas vão recebendo paz. Eu vou contar só um testemunho rapidinho aqui, que aconteceu, eu estava presente e eu queria trazer aqui a vocês. Eu estava na casa de um irmão, que por sinal era vizinho meu, e de repente chegou uma terceira pessoa e começou a conversar com a gente. A gente estava lá no terraço e a pessoa começou a conversar. E do nada, essa pessoa olhou para a gente assim e disse: mas eu não sei o que há, toda vez que eu chego aqui, nesse lugar, eu sinto uma paz. Amém.
eu sinto uma Aleluia. tranquilidade, eu sinto uma paz tão grande. Veja, de alguma maneira, no falar, no olhar, no se comportar, no tratar, essa pessoa viu e sentiu. Ela não viu somente, ela sentiu. Ela disse, toda vez que eu chego aqui, eu sinto essa paz. Então, o cristão, ele pode contribuir para que haja paz na sua cidade, primeiro orando, né? E depois vivendo a vida segundo Deus. Amém. E pegando o gancho ainda aí, pastor, dessa pergunta, nós percebemos na história, né, muitos cristãos que mudaram o mundo através de sua atuação, principalmente na política, né, como o exemplo de William Wilberforce, Abraham Kuyper, Martin Luther King. O que o exemplo desses homens fala para nós e como podemos também ser essa influência nos dias atuais? Evangelista Samek, essa pergunta última agora, ela complementa aquilo que nós falamos na pergunta anterior, não é? Verdade. Porque todos esses aí, inclusive quero parabenizar pela pesquisa que foi feita aí, realmente, esses nomes aí, todos eles, né, foram cristãos e influenciaram a sua época, inclusive na política, não é? Na política. O Luther King mesmo lutou muito pela questão dos direitos civis, não é? Lá nos Estados Unidos. William Wycliffe foi líder do movimento abolicionista Exatamente, negro na Inglaterra. exatamente. No mundo não é? inteiro, né? Isso. Então, todos esses aí foram cristãos e fizeram valer a sua fé. Amém. De que forma? Influenciando, não é, o meio onde eles estavam. Influenciando através, inclusive, da política. Então, veja que é perfeitamente. As pessoas dizem que a política é do diabo. Muitas pessoas dizem isso, mas não é. A política não é do diabo. A política é uma criação do homem. Agora, se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai ver que lá no começo, eu li aqui, né, em Gênesis 1, Isso. o próprio Deus deu ao homem a atribuição de administrar. Amém. De administrar. governar. Então a política não é do diabo. Agora, o que acontece? De um tempo para cá, bastante tempo, não é? Os cristãos se afastaram da política e aí os ímpios, os homens maus, os homens mentirosos, enganadores, aqueles homens que estão lá em Timóteo, capítulo 3, né? 2 Timóteo, capítulo 3, é isso? Eles tomaram conta da política e está acontecendo o que a gente vê no mundo, não é? Mas o cristão, ele deve sim influenciar, e aí nós temos esses exemplos que foram citados aí, não é? Inclusive, a gente vê, né, na palavra de Deus, dizendo, né, quando o justo governa, o povo é abençoado, mas quando o ímpio governa, o povo geme. E a gente tem exemplos bíblicos também, né? A gente tem José, a gente tem Débora, a gente tem Daniel, Neemias, Esther, tem seus Daniel, tem amigos. Esther. Então a Exatamente. Bíblia também está repleta de exemplos Exatamente. de cristãos, né, que influenciaram de forma positiva, são usados por Deus para abençoar o povo. Lembrando que o cristão é um ser social. E se ele é um ser social, ele tem que estar inserido dentro do contexto da sociedade, certo? Em qualquer área. Qualquer esfera, Amém. né? Qualquer esfera, em qualquer área, em qualquer nível, não é? Ele não pode achar que, não, eu sou cristão, tenho que ficar aqui afastado, não. Não é esse tipo de afastamento que a Bíblia fala, não é? A Bíblia manda se afastar das práticas que vão de encontro à vontade de Deus, à santidade de Deus. Aí isso sim, o cristão tem que se afastar. Mas do mundo, como é que a gente vai se afastar do mundo? A gente tem um endereço, tem um CEP, a gente mora aqui na Terra, não é? A gente mora no planeta Terra, a gente não foi para o céu ainda. Quando a gente for para o céu, aí não precisa influenciar lá, porque lá já é tudo paz, alegria, gozo, satisfação, prazer, né? É verdade. Amém. E nós temos também aqui uma pergunta do jovem William. Amém? Amém. Paz do Senhor a todos. Pastor, quanto aos teólogos atuais, existem alguns que defendem que a mensagem de Jesus foi uma mensagem política, né? A gente pode afirmar que essas afirmações deles estão concretizadas? E qual o respaldo bíblico quanto a esta pergunta que a gente pode adquirir para os nossos conhecimentos? É uma pergunta muito importante, pertinente também dentro do contexto, não é, do que estamos falando, do crente, do cristão como ser social. Veja, a gente não pode concordar com a afirmação de que a mensagem de Jesus era uma mensagem política, certo? A mensagem de Jesus continua sendo, porque ela é válida, não é? E não jamais perderá a validade, não é? Ela é uma mensagem que anuncia a transformação do homem e o retorno do homem para Deus. Todavia,
a gente também não pode esquecer que lá na mensagem de Jesus tem a mensagem do reino de Deus. Reino é domínio, certo? Então, se a gente olhar direitinho, a gente vai ver que não a política aristotélica, não é isso que eu estou falando, mas a política no sentido de administração. Jesus nos convida para um reino que tem como administrador Ele próprio. Ele é o Senhor. Na verdade, Ele vai governar, pelo menos aqui na Terra, durante 1000 anos, né? Como nós sabemos, isso é um assunto escatológico, né? Então, a gente não deve afirmar que a mensagem de Jesus ela era uma mensagem política, mas a política, no sentido de administração, não fica de fora, porque o reino de Deus está presente na mensagem de Jesus. É verdade. Paulo mesmo, ele vai dizer, né? Eu não fui a voz com discursos filosóficos ou discursos políticos, quando ele vai escrever 1 Coríntios 2, do 1 ao 5. Ele vai dizer, eu fui com o evangelho, a mensagem de transformação, a mensagem de paz, do reino de Deus. E ele mesmo vai alertar os crentes em Colossos, quando ele escreve lá em Colossenses 2, o versículo 8, ele vai dizer, olha, se alguém vier com filosofias enganosas ou dizendo, por exemplo, que a mensagem de Deus foi uma mensagem política, olha, não acredite. Não acredito, porque os elementos não estão fundados em Cristo. A mensagem de Cristo está fundada exatamente no quê? No reino de Deus. E quando esses teólogos querem elaborar isso, teorias que dizem que a mensagem de Deus é política, não está fundamentada nessa afirmativa de que do evangelho, da transformação, não. Muito bem. E nós vamos aproveitar também a oportunidade, pastor, para estar louvando a Deus, esses jovens que vieram lá de Joaquim Nabuco. Todo mundo com vontade de louvar. Isso aí. Mais doce que mel, maior que o céu, mais alvo que a neve, brilha mais que o sol. A terra se cala para lhe escutar, e pelo seu nome ele chama cada estrela, e tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Grande, meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Príncipe da paz, Pai da eternidade, lírio dos vales, rosa de Saron, sol da justiça, resplandecente estrela da manhã, Alfa e Ômega, princípio e fim, e tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão.
Meu Deus é grande e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande e não existe outro Deus tão grande assim. Fez o homem à sua imagem e semelhança. Está presente no sorriso da criança. Para a escuridão ele é a luz. Para o perdido ele é Jesus. Grande, o Senhor é grande. O Senhor é grande E não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. O Senhor é grande. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. A gente tem uma pergunta também, né, da jovem Marielle. Muitas vezes os brasileiros são conhecidos por seu jeitinho de conseguir as coisas e conseguem se livrar da lei. Esse jeitinho é compatível com o caráter cristão? Boa pergunta, não é? Todo mundo já escutou, né, essa É expressão verdade. do jeitinho brasileiro. Isso, o jeitinho E aí? brasileiro. Bem, o jeitinho brasileiro não é compatível com o testemunho cristão, porque, em geral, o jeitinho brasileiro envolve burlar a lei, não é? Isso. Desobedecer, não é? Uma autoridade, mentir, enganar, não é? Omitir, fraudar, não é? Tipo, informações inverídicas lá no imposto de renda. É só um exemplo, né? Sim. Só um exemplo. Então, tudo isso é jeitinho brasileiro, não serve para o crente. Não serve para o cristão que quer andar segundo Deus, não é? Pode servir para o cristão nominal, ou seja, para aquele que apenas diz ser cristão. Porque entre dizer que é cristão e ser cristão, há uma distância considerável, né? Lá na primeira carta de João, capítulo 2, verso 6, salvo engano, João diz o seguinte, que aquele que diz que conhece a ele, também deve andar como ele andou. Então, para ser cristão... Que responsabilidade. É preciso... Não dá para dar jeitinho. Não dá, não tem jeitinho, tá certo? Tem que andar de acordo com a lei, não é? Agora, se a lei for anti-Deus, anti-bíblica, aí sim, a gente fica com a Bíblia, a gente fica com Deus. Amém. E aí não é dar jeitinho, não é? Aí é obedecer antes a Deus do que aos homens. Quando os homens querem que a gente faça algo, não é, que desobedece, ou seja, que vai de encontro à vontade de Deus. Jesus fala, né, em Mateus, Isso. capítulo 5, versículo 37, seja o seu proceder, se eu falar sim, sim e não, não. A gente não vê como um jeitinho brasileiro, um cristão que adere o jeitinho brasileiro passar pelo crivo da palavra de Jesus. Ou sim, sim, se não, não. E em Eclesiastes, ela também diz o seguinte, portanto, há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Eu não posso simplesmente ir de encontro com a lei estabelecida e nem com a lei do Senhor. É verdade. Muito bem, e fica até um alerta, né, pastor? Principalmente para os jovens, já que estamos no espaço jovem. Você que está aí na faculdade, fazendo sua prova, estude para fazer a prova, vai fazer o trabalho, cuidado com a tentação do Ctrl+C, Ctrl+V, de pegar algo já pronto. E aquela espiadinha de entregar, lado também, né? E a gente tem mais uma pergunta que diz que nós estamos vivendo numa sociedade que muitas vezes é chamada de secularizada, já que a influência religiosa é cada vez mais escanteada. E como isso se reflete na política e na sociedade, você vai saber depois do intervalo, porque a gente já está sem tempo, já estou levando o carão no ouvido. Então você fica aí que a resposta para essa pergunta a gente dá daqui a pouquinho.
esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a sua vitória, só precisas descansar. Amém. O Espaço Jovem já está de volta. Você aproveita aí o comecinho do bloco para compartilhar a nossa transmissão nos canais de YouTube, IEADP Oficial e também Rede Brasil Oficial. Aproveita e chame aí seus amigos e familiares para continuarem com a gente aqui, né, assistindo o programa. Isso aí. Você sabe qual é o nosso tema de hoje? Estamos falando sobre o nosso papel social. Você sabe qual é o seu, como jovem cristão? Já estamos no último bloco, mas não saia daí. Os nossos convidados da semana são o pastor Isaac Silva e os jovens Matheus Falcão e a jovem Ana Beatriz. Amém. E dando continuidade ao assunto, né? Se você está nos acompanhando desde o bloco anterior, você viu que ficou uma pergunta aí no ar para ser respondida. E eu vou repetir a pergunta, que diz que nós estamos vivendo numa sociedade que muitas vezes é chamada de secularizada, já que a influência religiosa tem sido cada vez mais escanteada. Então, como é que isso se reflete, né, na política, na sociedade? O que é que a gente pode perceber? Bem, a palavra secularizada tem a ver com o rompimento com o sagrado, não é? Então a gente pode dizer que a partir do final do medievo, da Idade Média, ou seja, século XV, porque a Idade Média vai do século V ao século XV, né? O homem decidiu romper com o sagrado, certo? Ou seja, deixar Deus de lado, porque até então, em que pese todas os elementos, não é, contrários à sã doutrina, à ortodoxia doutrinária, o paganismo, os dogmas, não é? Que eram carregados pela religiosidade medieval, que foram carregados pela religiosidade medieval, mas havia aquele pensamento de que Deus, ou seja, a sociedade pensava em Deus como o ser soberano que dirige todas as coisas. Era uma sociedade teocêntrica, não é? A partir do rompimento com o sagrado, ou seja, a partir do final da Idade Média, o homem tirou, como se o homem tirasse Deus do centro e colocasse a si mesmo no centro. Então o homem passou a ser o centro do universo, certo? Aí vem o renascentismo, depois vem o iluminismo, e vai afastando o homem cada vez mais de Deus. Ora, à medida em que o homem é afastado de Deus, né, as suas ações, as suas ideias, os seus pensamentos, as suas elaborações, elas vão caminhando também na direção contrária à vontade de Deus. Isso é óbvio, não é verdade? Se o homem se aproxima de Deus, aquilo que ele faz, aquilo que ele pensa, está relacionado com Deus e com a vontade de Deus. Se ele se afasta de Deus, naturalmente, não é? As suas ideias, os seus pensamentos também vão estar distantes de Deus. E infelizmente as consequências disso. Isso tem influenciado terrivelmente, irmã Zenate, evangelista Samek, demais jovens que estão aqui, Matheus, Ana, e você que está em casa, em todas as áreas da vida humana, todas as áreas, nenhuma fica de fora. Pena que o tempo não é suficiente para a gente mencionar aqui cada área, na ciência, na tecnologia, não é? Na religião, não é? Na espiritualidade, por assim dizer, não é? Então, na família, não é? Então, tudo que diz respeito à sociedade humana tem sofrido, como já mencionei aqui anteriormente, com esse afastamento do homem de Deus, tá certo? E isso nos chama, eu digo nos, no sentido de falar dos cristãos. Nós, cristãos, temos uma responsabilidade muito grande. Isso. Que é em meio a esse caos que estamos vivendo, certo? Essa degenerescência na sociedade, a gente firmar a nossa posição como filhos de Deus, clamando, denunciando o pecado, denunciando o erro, denunciando tudo aquilo que afronta a Deus, não é? Então o cristão como ser social, não é? A gente não pode sair do eixo. Nós estamos falando aqui do indivíduo como ser social. O cristão também é um ser social. Ele precisa influenciar este mundo em todos os aspectos. Aí
foi falado a política na pergunta, não é? Sim. O cristão deve influenciar na política? Sim, deve influenciar, não é? Porque, inclusive, a política, como já vimos aqui, ela é a arte, não é? E a ciência de administrar os bens comuns. Se a gente não influencia positivamente a política, como fizeram servos e servas de Deus ao longo da história do cristianismo, né? Foram citados aqui alguns deles. O que vai acontecer? A política cada vez mais vai ficando, vai se degenerando, ficando ácida, ficando uma coisa completamente intragável, não é? De onde vem o termo corrupção, vai se corroendo. Exatamente. Por quê? Porque pessoas que não compreendem os valores do reino de Deus, não é? Estão fazendo política. E estão se encantando também com as coisas que estão no mundo. Eu vou só trazer um ganchinho assim pra gente que é menina, mulher, que a gente tem sofrido constantemente, tanto no meio acadêmico, quanto dentro das igrejas. Tem muitas meninas que, infelizmente, elas estão se deixando ser influenciadas pelo movimento do feminismo, podemos dizer assim. Vai ser bem rapidinho. E a gente sabe que no início começou com uma luta de direitos, no caso do sufrágio, e depois ela veio abarcando coisas que não eram bíblicas. E, infelizmente, o lar, hoje em dia, a família, ela é muito prejudicada. Meninas da minha idade, a geração que vai vir, já vai nascer num mundo feminista e que, infelizmente, se elas não buscarem ao Senhor na palavra, elas realmente não vão desfrutar da bondade, do amor, da misericórdia do Senhor naquilo que Deus separou para a mulher. Então, influenciou não apenas no meio político, mas também está entrando no meio individual, na sua intimidade. E, infelizmente, as consequências elas são muito graves, elas são muito difíceis, muito prejudiciais. Não apenas para a geração que está agora, mas para a futura e por aí vai, etc. Nós vivemos num meio, né, que o relativismo ele vai gerir não só a sociedade, como a filosofia, o modo de pensar, em muito grande parte também devido àquele filósofo polonês, sociólogo Zygmunt Bauman, que ele vai defender ali a sua ideologia da fluidez, da modernidade líquida. Os conceitos agora não são mais fixos na palavra ou mais fixos no cristianismo, não, eles são fluidos agora. Isso gera uma característica para a sociedade muito grave, é a perda de referenciais. Que a partir do momento que a gente vai lidando com conceitos fluidos, conceitos que se moldam de acordo com a sociedade, de acordo com o que cada um pensa, esses conceitos vão ficando fluidos, não vão tendo mais a firmeza na palavra, a gente perde os referenciais. E isso é altamente drástico para a sociedade, quando a gente perde os referenciais. Mas ainda assim, quando a gente olha, tem certas áreas que, por exemplo, o direito, as leis, elas ainda são, em grande parte, conservadoras. Por exemplo, se você parar para pensar, um homicídio ele é condenável em qualquer sociedade. Se você for aqui ou na China, onde você for, matar alguém vai ser errado. Ou seja, ainda existe um resquício disso na sociedade. Mas essas teorias elas vêm para, geralmente, relativizar isso, deixar como o filósofo diz, Bauman diz, deixar líquido isso, deixar fluido. E a gente perde esses referenciais. E a partir do momento que a gente perde esses referenciais, qualquer coisa é qualquer coisa. Graças a Deus que a gente tem um manual que não muda, né? Que a gente tem acompanhado tantos movimentos que se levantam e depois caem, e outro refuta, e tantas coisas novas vão surgindo, mas a gente tem um manual firme que não muda e que a gente pode se orientar. Graças a Deus por isso. A gente continua tendo referencial na Bíblia, a gente continua tendo Jesus como nosso modelo. Isso aí não muda. Amém. Né? Amém. Amém. Glória a Deus. E aí vemos também, pastor, a importância da igreja, né? Fazendo a diferença em meio a todo esse caos e formando as famílias com base na palavra de Deus, né? O grande problema, e eu queria fazer inclusive um alerta aqui, é que essas ideologias, né, da sociedade líquida, denunciada por Bauman, né, do feminismo, aqui citado pela Ana, marxismo cultural, todas essas ideologias, elas vêm de forma camuflada, tacitamente. Sutil. Silenciosa. De maneira sutil, e as pessoas, elas vão sendo dominadas
por essas ideologias sem perceber. Elas vão sendo asfixiadas no seu modo de pensar. Então eu queria, inclusive, lançar aqui uma questão. O que tem moldado a sua mente, os seus pensamentos? Quem ou o que tem norteado as suas decisões? É muito importante a gente refletir sobre isso. Nós estamos falando sobre o ser social, o cristão como um ser social, como alguém que convive numa sociedade. Uma sociedade, da sua grande maioria, né, é contrária a Deus. Nós falamos aqui que o homem rompeu com Deus. Isso. Então, se a gente, mesmo se a gente somar todos aqueles que se dizem cristãos nominalmente, né, senso, né? Nem todos os que se dizem cristãos, eles estão atentos às orientações de Deus, da revelação, da palavra, da revelação que eu digo, a Bíblia, né? Isso. A revelação de Deus. Deus se revelou através da escrita, e nós temos a Bíblia Sagrada. Então, o que acontece? Essas pessoas são influenciadas. Elas agem como gado, não é? Para os ideólogos, filósofos, que procuram incutir essas ideologias na mente das pessoas, afastando-as ainda mais de Deus. Porque quando uma jovem cristã, ou uma senhora cristã, ela se deixa levar pelo feminismo, irmã Ana, ela sai do eixo da vontade de Deus, completamente. Porque Deus fez homem e mulher para se complementar e não para competir um com o outro. Amém. O feminismo tira a mulher do seu lugar, não é? Tira a mulher do seu lugar e coloca ela num ringue junto com o marido para competir, para ver quem tem mais força, não é? O feminismo ensina a mulher a buscar o empoderamento, não é isso, Ana? E normalmente essas mulheres, elas se perdem. E não apenas as mulheres, porque o feminismo aí também afeta os homens hoje em dia. Exatamente. E, infelizmente, muitas coisas que deveriam acontecer no nosso meio, elas não acontecem, não vão para frente por causa desse tipo de influência. A mulher, ela perde aquele padrão, o homem perde o seu padrão bíblico e ele fica desenfreado pelo mundo, sem ter uma direção perceptível. E muitas vezes ele mesmo entra em crises existenciais, ele entra em situações extremamente comprometedoras, até a sua intimidade você acaba perdendo de um tempo, porque você relativiza, como o Matheus falou. E relativizando, você não... Será que vai ter alguma resposta? A resposta está aqui, na palavra. Amém. E é ela que vai nos dizer. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós temos aqui também uma pergunta do jovem William. Fique à vontade. Amém. Pastor, a gente percebe na Bíblia que Paulo ele exorta Timóteo e meio que dá um padrão social para viver, né? Ele diz, não despreze a sua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis no trato, no amor, no falar. E a gente percebe que ele o ensina a vivenciar na sociedade dessa forma. Como a gente adquirir essas informações, absorver essas informações e ser o exemplo na faculdade, no bairro, em projetos sociais, na escola. Como um jovem do cristianismo atualmente pode executar essas informações de Paulo a Timóteo? Bem, eu vou deixar que a própria Bíblia responda. Salmo 119, verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a palavra, não é? O segredo está na palavra. A palavra é a bússola que orienta a nau. A nau somos nós, a embarcação, não é? Todos nós somos como pequenas embarcações navegando neste oceano revolto que é o mundo, não é? E enfrentamos tempestades e coisas ruins que acontecem nessa navegação. Estamos indo para onde? Estamos indo para o Porto Seguro, para Canaã. Mas nessa travessia, não é? A gente precisa da orientação da bússola. E aqui está a Bíblia. Existem dois instrumentos que os marinheiros não podem se livrar deles. É a bússola e a carta marítima. Com esses dois instrumentos, qualquer embarcação, se tiver um marinheiro experiente, chega a qualquer ponto do mundo. Não é? Como navegar, por exemplo, no oceano, à noite. Lá não tem placa entre a direita, entre a esquerda. Não é? Não tem isso, como tem na rodovia. Não é? E como é que ele consegue sair de um lugar, de um ponto, navegar 2, 3 dias, noite e dia, e chegar no outro ponto? Bússola e carta marítima. Como é que o crente consegue sair da terra? Como é que o jovem consegue sair do mundo, não é?
e chegar no céu? Bússola Amém. e carta marítima, porque aqui é as duas coisas, é bússola e carta marítima. Amém. Amém. Glória E a a Deus. jovem Thalita também tem uma pergunta. Pai do Senhor. Pastor, como o cristão pode buscar pelo bem comum na sua vida diária e como posso servir ao próximo, mesmo sabendo que tenho recursos limitados? Bem, primeiro a gente precisa entender que a vida cristã envolve também o cuidado com o outro. Amém. Não é? Tiago deixa isso muito claro. Sim. Alguém até pode achar que Tiago estava desmanchando, desfazendo aquilo que Paulo disse, pela graça sois salvo, quando ele diz assim que a fé sem as obras é morta. Não, Tiago não estava desmanchando, ele estava complementando. Quando ele disse assim, a fé sem as obras é morta, ele estava dizendo o seguinte, que a verdadeira fé em Cristo, o verdadeiro cristão, a pessoa que foi convertida e que passa a viver em Cristo e Cristo nele, não é? Não tem como ele não evidenciar isso através de obras. Se ele diz que é cristão, mas as obras não evidenciam o que ele diz, então, Tiago diz, essa fé é morta, é inválida, não é? Porque é uma fé apenas de lábios. A fé cristã, ela move. Vejam que no início da igreja, na igreja primeva, nos primeiros momentos da igreja, os cristãos tinham tudo em comum. E aquilo não tem nada a ver com comunismo, pelo amor de Deus. Não é? Existem professores de filosofia, de história, que estão aí na sala de aula dizendo que a igreja cristã era comunista, lá nos primevos, a igreja primitiva. Nunca a igreja foi comunista. Veja a diferença. No comunismo, não é? Que é uma ideia, uma teoria utópica, não é? As pessoas, entre aspas, teriam, porque nunca existiu o comunismo, na verdade. O que existe é o socialismo, certo? É a tentativa de chegada. Isso. Então, as pessoas têm a ideia utópica de que todo mundo vai ter tudo, não é? Isso seria essa ideia, essa teoria chamada comunismo. Só que esse ter tudo, todo mundo ter tudo, seria o seguinte. Primeiro entra o Estado com o socialismo, certo? E toma tudo, espoleia, faz uma espoliação, tira tudo de todos, principalmente dos que têm, para dividir com os que não têm, para ficar todo mundo igual. Só que em todos os lugares que o comunismo foi aplicado, tirou-se de quem tinha e ficou um grupo menor com tudo do que foi tirado dos demais, certo? Não foi distribuído, ou seja, não chegou ao comunismo. E o comunismo, ele faz isso à força. Lá na igreja primitiva, Jesus não disse, venda suas propriedades, me dê sua propriedade. Não. A Bíblia diz que de forma voluntária e por caridade, por amor, não é? Aqueles irmãos vendiam suas propriedades e traziam e depositavam aos pés dos apóstolos. Então não tem nada a ver com o comunismo, certo? Então é preciso entender isso. A verdadeira fé cristã, ela se manifesta através das obras, não é? Não é que a pessoa vai fazer obra para mostrar que é cristão. Mas a pessoa que é cristão, ou que é cristã, ela naturalmente vai evidenciar essa fé, a sua fé, através das obras. Volta aquilo que a gente falou, né, pastor? O testemunho, né? Como Malaquias vai dizer lá em Malaquias 3 e 18, e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, e o que serve a Deus e o que não serve. Essa diferença fica bastante evidente no nosso testemunho. A gente não precisa ter recursos para ajudar alguém, até porque a gente não tem, a gente é jovem, estudante, muitas vezes a gente não tem, é verdade, falta os recursos. Estagiário, né? A gente ganha só uma bolsa auxílio lá, mas a gente pode ajudar, não é necessariamente dando dinheiro. Exato. Existe o projeto social da igreja também, você pode se voluntariar para ajudar e cada um na sua individualidade, ou seja, cada um onde estiver ali, pode estar sendo útil, levando o testemunho de Deus. Quantas pessoas, estudantes de medicina, enfermagem, da área de saúde, nessa época não foram usados durante a pandemia, enquanto a igreja não podia estar pregando o evangelho, evangelizando nos hospitais, e eles estavam lá dentro. Ou seja, para eu fazer o bem social, para eu estar compartilhando, não precisa eu estar empenhando milhões ali. Não, faça cada um na sua individualidade. Aonde você está, aonde você estiver, leve o testemunho. O seu testemunho fala mais alto do que palavras ou do que você ficar gritando. O testemunho do cristão, ele fala primeiro. É seu cartão de visitas. E ainda tem aquela coisa, se você não sabe, peça ao Senhor. Ore, fale com Ele e Ele lhe mostrará, Ele abrirá os seus olhos para coisas específicas que você pode fazer e que você achava que não podia. Então, dê o seu testemunho e ore.
fale com o Senhor. Antes de tudo na sua vida, ore. E aí Ele vai lhe direcionar pelos caminhos e através do seu emprego, do seu tempo, né? Porque você pode separar 1, 2 horas para cuidar dos enfermos, para você ir no orfanato, cuidar de crianças, uma brincadeira que elas não têm no seu dia a dia, você pode levar. Você também pode trabalhar com seus pais, ajudá-los. Talvez a gente não tenha moeda monetária, o dinheiro, mas a gente tem outra moeda, tempo, a gente tem outra moeda, disposição, a gente tem outra moeda, força, vontade, a gente está com mais energia do que outras pessoas com mais idade. Então, não necessariamente é o valor monetário que você pode empregar para fazer o bem-estar social. Você pode empregar seu tempo, você pode empregar sua força de vontade e ajudar os próximos, ajudar quem estiver. Aproveitando ainda, não é? É importante para quem não sabe, saber que a nossa igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, tem um trabalho importantíssimo. Amém. Não é? Naqueles lugares de maior concentração de pobreza, não é? de falta de acesso aos serviços básicos da sociedade, não é? A igreja tem lá o Projeto Samuel, e hoje tem mais ou menos umas 4.000 crianças, talvez um pouco mais de 4.000 crianças que são atendidas diariamente. Um trabalho belíssimo. Diariamente. Essas crianças têm alimentação, elas têm reforço escolar, elas aprendem arte, aprendem música. Quer dizer, a igreja está investindo. Isso sem falar em outras atividades que o Departamento Social da Igreja, Assembleia de Deus em Pernambuco, desenvolve. Agora a gente não costuma, não é? Tocar trombeta, como a gente diz, ficar dizendo, fazemos isso, fazemos aquilo, não. Mas chega um momento que a gente tem que falar. A igreja faz sim. A Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco tem um departamento social ativo e atendendo aos necessitados. Fica a dica, né, pastor? Se você é jovem, tem tempo, se voluntarie. Procure um projeto Samuel mais próximo à sua casa. Isso. Ou então procure a igreja, sua filial, sua congregação e esteja disposto a ajudar. Tenho certeza que não vai faltar. Exatamente, não vai faltar trabalho. E, inclusive, falando do projeto do trabalho social, pastor, vale reforçar também, né, que esse trabalho é feito também no campo missionário. Sim. Eu tive a oportunidade de passar alguns anos morando fora do Brasil e lá também a nossa igreja exerce um trabalho excelente, ajudando, né, alcançando famílias, idosos, crianças, e o nome de Jesus está sendo glorificado aqui no Brasil e fora do Brasil também. Muito bem, em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, a palavra de Deus diz assim: vocês são o sal da terra, que o pastor falou no começo, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? Vocês são a luz do mundo. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Amém. A postura do cristão não deve ser de isolamento. Nós somos chamados para fazer a diferença, para ser sal da terra e para ser luz do mundo. Alguém que influencia, mas que não é influenciado. Jesus comeu com publicanos e pecadores, mas não se deixou ser absorvido por eles. Antes, aproveitou todas as oportunidades para apresentar-lhes a verdade. Amém. Num mundo, né, onde as pessoas negociam tanto seus princípios e valores, o cristão deve ser um modelo, deve ser um exemplo, uma luz que brilha no meio da escuridão. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Fomos separados do mundo para estarmos no mundo. Somos convocados para fazer a diferença no lar, no trabalho, na faculdade. Somos chamados a nos inconformar com o conformismo do mundo. Paulo nos disse em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E eu queria fazer uma pergunta para você, né? Você tem sido sal da terra e luz do mundo? Você tem influenciado pessoas de forma particular e também de forma pública? Você tem revelado o caráter de Cristo em suas palavras e ações? É tempo de entendermos que quem somos para cumprirmos com entusiasmo nossa vocação no mundo. É tempo de fazer a diferença com nossa vida, atitude e postura, abraçando e defendendo valores que são absolutos do reino de Deus. Amém? Que possamos fazer essa diferença e que cada dia mais
tenha mais cristãos por aí, né, pastor? Nos hospitais, no setor jurídico. Em todas as áreas. Todas as áreas, influenciando e levando a mensagem do Evangelho. Pastor, infelizmente o tempo é curto, queríamos continuar conversando, mas quem sabe aí vem a parte 2, parte 3, parte 4, né? A gente já pode emendar, fazer assim uma sequência, assim, aproveitar uma o Senhor. Temporada. Queremos agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, o privilégio que nos deu de ter o Senhor aqui nos ensinando, compartilhando conosco a palavra de Deus. Agradecer também ao nosso pastor presidente pelo cuidado que ele tem com a mocidade da igreja, sempre procurando dar o melhor para a mocidade. E para nós, pastor, é uma alegria. Amém. Nós estamos aqui agradecendo. O senhor fica à vontade também para estar deixando suas considerações. Eu quero, nesses momentos finais, né, agradecer ao meu pastor Ailton José Alves, o nosso pastor, pela autorização, né, e permissão de estarmos aqui nesta tarde. Aliás, nesta noite. Nesta noite. É que a gente perde a noção do tempo, né? Nesta noite, com os irmãos aqui, esses jovens, né? Como diriam os falantes, foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui, né? Que Deus continue abençoando vocês. A Ana aqui, o Mateus, né? Esses jovens estudiosos, pesquisadores e, quem sabe, amanhã, cientistas. Isso aí. Né? Porque vocês podem chegar onde vocês quiserem, desde que seja dentro do plano de Deus para a vida de vocês, entendeu? E agradecer àqueles que estão nos assistindo, né? Deus abençoe a todos, ao casal pela recepção, né? Deus abençoe a todos. Parabéns pelo trabalho. Amém. Agradecemos também a Mateus, amém? Ana, falou um pouquinho hoje. Deus continue abençoando. E queremos agradecer também a todos os jovens lá de Joaquim Nabuco. Que Deus abençoe. Pastor Amaro Nogueira, que o Senhor continue abençoando o pastor lá em Joaquim Nabuco e toda a igreja naquela cidade abençoada. Pastor, nós sempre terminamos com uma oração. Queríamos pedir para o Senhor estar orando por nós e também por aqueles que estão em casa. Sim. Vamos orar então agradecendo, né? Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai, por tudo que aqui foi tratado, pelos assuntos que foram aqui, Senhor, transmitidos. Que o Senhor possa usar tudo aquilo que foi aqui feito, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Continua ajudando o Teu servo, o anjo da igreja, o pastor presidente, todos os cooperadores, Senhor, a juventude da Tua casa. Continua, Senhor, com a Tua mão estendida, protegendo, guardando, dirigindo e orientando em tudo, Senhor. Nós te agradecemos por este programa, Espaço Jovem, pela vida do evangelista irmão Samek, da sua esposa, irmã Zenate, e por todos aqueles que estão empenhados na realização deste evento, Senhor, deste trabalho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós agradecemos a Deus pela sua audiência, que o Senhor continue abençoando vocês e, se o Senhor permitir, estaremos juntos mais uma vez no próximo Espaço Jovem. Amém. Eu queria aproveitar e mandar uma saudação para Iarim Eloá, que ela assiste todo sábado o Espaço Jovem. Deus te abençoe, Iarim. E estaremos juntos no próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir. Foi muito bom ter a sua companhia conosco. Amém. Vamos terminar louvando a Deus? Amém. Rendido